assim a palavra do Senhor. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Portanto, está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está, ó sábio? Onde está, ó homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto os judeus quanto os gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque os gregos e os judeus, a princípio, não receberam a mensagem proclamada pelo apóstolo Paulo? Porque eles consideraram loucura e escândalo a palavra de Deus que estava sendo ministrada. Porque naquela época a sabedoria humana, a filosofia humana, ela imperava nessa cidade de Coríntios. Alguns historiadores escreveram que em cada rua da cidade de Corinto havia um sábio que se julgava capaz de responder todos os questionamentos do povo. O homem, na sua autossuficiência, ele tentou por vezes chegar até Deus da sua maneira, da sua forma. Ele tentou buscar algo fundamentado na sua base, no seu conhecimento, na sua força, chegar até o Senhor. Muitos, nessa ânsia de autossuficiência, desprezaram o conhecimento do Senhor, desprezaram a palavra de Deus. Nós conhecemos a história e ouvimos algumas frases da história em que o homem se tornou autossuficiente. Quem nunca ouviu a frase dita por um ex-presidente que nem Deus o impedia de governar? Quem nunca ouviu a frase dizendo que esse navio nem Deus afunda? Quem nunca ouviu a frase atual em que nem a volta de Cristo impediria de ser presidente nas próximas eleições? Então a gente observa que o homem, ele se tornou presunçoso pelo seu próprio conhecimento. Não que o conhecimento humano, secular, é errado. Nós estimulamos as pessoas a se qualificarem, a estudar, a obter conhecimento. Porque o próprio Jesus disse que o conhecimento, ele é libertador, ele possui um poder libertador. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O problema é quando nós colocamos esse conhecimento acima do conhecimento de Deus. Quando nós usamos o nosso conhecimento humano para questionar as coisas e os princípios do Senhor. O homem quer viver sozinho. Muitas pessoas dizem que não precisa estar na igreja. Tem muitas pessoas que dizem isso. Para que ir à igreja? Se eu posso buscar a Deus sozinho. E essa frase pode ter um fundo de verdade. Porque a palavra do Senhor nos garante que quando Jesus morreu e ressuscitou, o véu se rasgou de alto a baixo. E o homem passou a ter acesso a Deus.
Isso é uma verdade. Hoje nós temos acesso ao Senhor. Mas existem algumas questões que só acontecem quando a igreja do Senhor está reunida. Uma delas, por exemplo, é a comunhão com o corpo de Cristo. Eu não posso ter comunhão com o corpo de Cristo em casa, por exemplo, sozinho, sem participar de uma denominação. Porque a Bíblia diz que nós somos os membros do corpo do Senhor. E Cristo é a cabeça da igreja. Então o poder de Deus, ele flui mediante a vida de Cristo na igreja que somos nós. Cristo disse que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então existe um poder de Deus sobre a igreja constituída. Não estou falando de igreja de 4 paredes, mas estou falando de povo de Deus reunido como corpo de Cristo. Então nós precisamos dessa comunhão e precisamos dessa unidade na igreja. Então a autossuficiência, ela é um problema. Quando o homem começa a pensar que ele não precisa das pessoas, que ele não precisa de Deus, que o conhecimento dele é suficiente, aí começa a trilhar um caminho perigoso. Então o homem, por mais capacitado que ele seja, por mais diploma que ele tenha, se ele não tiver uma experiência com Deus, ele não vai conseguir compreender os planos e os projetos de Deus para a sua vida. Por isso que os filósofos, por isso que os mestres pensavam que era loucura a mensagem da cruz. Como que alguém ia chegar até Deus dessa forma? Porque o homem sempre pautou por um esforço humano. O homem sempre quis construir o seu próprio caminho para chegar até o Senhor. E Jesus trouxe uma nova proposta. Era a substituição. Já que o homem não consegue chegar a Deus por seu próprio caminho, o próprio Deus, com o teu filho Jesus encarnado, iria construir um novo e vivo caminho para que eu e você pudesse ter acesso a Deus. Como? Através da morte e a ressurreição de Cristo. Então isso para os sábios era uma loucura. Isso era escândalo para as pessoas. Então o que é loucura para os gregos e escândalo para os judeus, para nós o que cremos é o poder de Deus para transformar a nossa vida. O Evangelho de Jesus, ele é o único que valoriza as pessoas, não pelas suas posses, não pela sua classe social, não pela sua nobreza, mas ele valoriza as pessoas, por entender que nós somos criação do Altíssimo, e que nós somos importantes para Deus. Quando Deus olha para nós, Deus não está olhando para a nossa classe social, Ele não está olhando para o nosso intelecto, mas Deus está olhando para o nosso coração, e saber que ali existe uma vida, uma alma que vale mais do que o mundo inteiro. O Evangelho, ele é um Evangelho transformador. Enquanto que as pessoas o reputavam como loucura e como escândalo, o Evangelho começou a entrar na casa das pessoas, na vida das pessoas, e começou a transformar a história da vida das pessoas. A palavra do Senhor nos diz que Deus não chamou muitos sábios, mas Ele chamou aqueles que não são, exatamente para confundir aqueles que são. Deus não chamou muitos os poderosos, mas às vezes Deus chamou
aqueles que a sociedade o reputava como fracos, como desprezados, para que pela sabedoria de Deus, Deus pudesse confrontar a sabedoria humana que se opõe contra o conhecimento da verdade. Então, resumindo, o homem não consegue construir o seu próprio caminho. Por mais sábio que seja, por mais poderoso que seja, por mais capacitado que seja, a nossa sabedoria humana, o nosso conhecimento humano, ele não é capaz de trazer a salvação e a vida eterna que tanto nós precisamos. É necessário que o homem se submeta ao conhecimento de Deus. É necessário que abramos mão da nossa autossuficiência e reconheçamos que nós somos dependentes dEle, que tudo é dEle, que todas as coisas foram criadas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que se fez se faria. Nós precisamos compreender a soberania de Deus, o poder de Deus, o governo de Deus e o reino de Deus sobre a face da terra. É necessário que nós nos submetamos à sabedoria e ao poder de Deus. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, Cristo crucificado, traz essa verdade para nós, em que o homem não consegue chegar a Deus sozinho, em que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a ponte que nos liga até o Senhor. E o que os gregos e os judeus consideravam loucura, hoje nós percebemos que na verdade é o poder de Deus que traz cura, que traz libertação e que traz transformação para a vida das pessoas.